Alimentação viva sob o ponto de vista de uma médica nutróloga. Então, aqui passando o slide, aqui tem meu currículo, tá? Depois, se vocês quiserem ver no site mais detalhes, eu sou médica, né? Tendo título de especialista em nutrologia e também trabalho com medicina funcional integrativa, ou seja, vendo o paciente como um todo. Trabalho com alimentação viva, alimentação vegetariana, vegana, cru de vegana, enfim. Trabalho nessa abordagem, vendo a alimentação como um método de cura importante. Então, vamos lá, né? Depois eu vou deixar para vocês o site, o e-mail, o canal do YouTube. Estão super convidados, super convidadas a participarem e a estarem comigo, né, em outras ocasiões, né, se assim vocês desejarem. Então vamos lá, né? O que é alimentação viva? Né? O que é alimentação viva? Bem, eu já ouvi, né? Já fiz essa pergunta, né, presencialmente, já fiz palestras presenciais sobre isso. E as pessoas se chocam um pouco. Como assim viva, né? Nossa, a comida sai andando do prato. Como é isso? Não é nada disso, até porque se fosse assim eu não iria querer. Eu sou vegana como filosofia de vida, ou seja, possuo a filosofia vegan. E uma das coisas que me encanta na alimentação viva é justamente o fato dela ser totalmente baseada em plantas, tá? Mas o que é alimentação viva? Bom, ela é viva, ela tem esse conceito viva devido à vitalidade dos alimentos. Então, por isso ela é viva, ok? Eu vou explicar um pouquinho mais adiante mais detalhes. Nesse slide aqui, a gente vê, né, que desde a época de Hipócrates, né, pai da medicina ocidental, ele já dizia: faça do alimento o teu medicamento. E outra, o médico é apenas um assistente da natureza. Quem trata é a natureza, é a mãe natureza que trata e que cura. O médico apenas assiste. É um guia no processo de cura, que é um processo individual, ok? É um caminho a ser percorrido pela pessoa que está em busca da cura. Eu acho muito interessante colocar isso, a cura como um caminho, né? Porque isso te coloca o poder dentro de você e nas tuas atitudes. Né? Não é assim exteriorizando o poder para um profissional de saúde, ele vai te curar. Não existe isso. A cura começa de você. Jesus Cristo mesmo dizia, né? Após ele aplicar a cura em pessoas, as pessoas obrigada por você ter me curado. Ele dizia: não, a tua fé te curou, né? Então, eram as palavras que ele poderia usar com as pessoas daquele tempo. Hoje em dia, né, na nossa época, eu posso usar com outras palavras. A pessoa tem que trilhar o caminho da cura, né? Então, já dizia, tem outro pensador que diz, muito da cura parte do desejo de ser curado. O desejo e a ação de ser curado complementaria assim, né? Porque não adianta a gente pensar em saúde, pensar em cura, pensar em deixar os medicamentos, sem a gente pensar em mudanças de estilo de vida, né? E isso que eu falei de deixar os medicamentos, claro, né? Tem que ser uma coisa paulatina, acompanhada por médicos e assim, cada caso é um caso. Não dá para fazer uma coisa muito certa. Se alguém chegar para você e prometer milagre, ou prometer, ou essa pessoa tem um poder extraordinário de cura, né? Ou essa pessoa está te ludibriando de alguma forma. Não existe isso. Não existe milagre. O que existe é trabalho árduo, trabalho duro, conscientização, mudança de estilo de vida e mudança de padrão alimentar. Ok? É isso que existe. Então, prestem atenção nisso, tá? Vamos lá. Então, referências importantes para a alimentação viva. Um pouco de história. Além do Hipócrates que eu falei, né? A alimentação viva, ela começou a ser... não se tem notícias da origem dela, né? Algumas pessoas dizem que ela é extremamente antiga, né? Datam ela da época de Cristo, né? Aí com registros aí de Hipócrates. E que ela foi, na verdade, compilada, né? Houve uma compilação dos princípios da alimentação viva na década de 80, principalmente, por duas pessoas muito, muito importantes, né? Que são o Dr. Edmund e a Anne Wigmore, como vocês podem ver nesses slides aqui. Então, ao Dr. Edmund, a gente agradece, né? Muito do que a gente sabe hoje da alimentação viva, principalmente a classificação, né, dos alimentos, que é dele, vem dele. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, que existem os alimentos biogênicos, ou seja, aqueles que geram a vida, que são os brotos,
né, e as sementes germinadas. Os bioativos, aqueles que ativam a vida, né, que são as frutas, as verduras, os legumes crus, com bastante, ou seja, com bastante energia vital, né. E existem ainda os alimentos bioestáticos, aqueles que te mantêm a vida, são os alimentos cozidos e os congelados, e os biocidas, cidas, né, são assassinos, né, na verdade aqueles que acabam com a vida, que exterminam a vida. Que seriam os alimentos processados, refinados, com conservantes, com corantes, enfim, né? Tudo aquilo hiper embalado, hiper industrializado. São biocidas, eles acabam com a vida, ok? Então a gente deve muito a essas duas pessoas. A Anne Wigmore, ela era uma dona de casa que foi estudando e ela acabou escrevendo muitos livros, acabou recebendo o título de doutora. Hoje em dia existe ainda um centro de tratamento de cura chamado Anne Wigmore, em homenagem a ela, né? Ela aqui, segurando aqui no slide, você pode ver a graminha de trigo, né? Um dos símbolos da alimentação viva, que apesar de todas as polêmicas ainda é usado, né? Com muitos resultados positivos e muita cura aí acontecendo. Então a gente sempre deve lembrar dessas duas figuras. Tudo o que a gente tem de conhecimento hoje, né, deve-se muito a eles. Nós temos autores modernos falando sobre alimentação viva, trabalhando com a alimentação viva, inclusive brasileiros, médicos brasileiros, né. Um lugar de referência que eu adoro, que eu gosto muito, que eu sempre indico aos meus pacientes estarem olhando, é o Terra Pia, no Rio de Janeiro, né. É um espaço dentro da Fiocruz, coordenado pela médica Maria Luísa Branco, tá? Da terapia. Dá uma olhada no YouTube, depois se vocês quiserem ver também, é um lugar que eu gosto demais, pela simplicidade do projeto e pela beleza do projeto, né? O altruísmo do projeto é muito bonito. Então, seria isso, essas duas figuras aqui. Temos médicos brasileiros, livros de brasileiros, enfim. Essa alimentação viva, ela está super em voga ultimamente, as pessoas têm seguido. Inclusive, eu atendo pacientes que vêm até mim para se tratar com alimentação viva. Geralmente portadores de doenças crônicas, de doenças graves e sérias, e a gente trata assim, com alimentação viva, né? Então vamos lá. Próximo slide. Na alimentação viva, esse slidezinho aqui, você está vendo aqui os germinados, alguns brotos e sementes germinadas, que são a base da alimentação viva. Para você ter alimentação viva, não é assim só comer fruta e verdura, não, tá? Você tem que comer os brotos, você tem que comer os germinados, os fermentados, tudo isso faz parte da alimentação viva. Existe um cardápio de café, almoço, jantar, né? Eu acredito que você já viu muito nesse processo de brotação e de germinação dos alimentos. Existem tabelas de germinação, é muito simples de germinar, né? É parecido com aquela experiência que a gente faz na escola, de colocar o feijãozinho dentro do algodão e nascer o brotinho, vocês se lembram disso? Né? Então é esse resgate que a alimentação viva ela traz, de você voltar a fazer isso. Lembrando que, fazendo um adendo importante, os únicos feijões germináveis são o azuki e o moyashi, tá? É que a gente germina aqui outras sementes, a gente germina lentilha, grão de bico, feno grego, enfim, e germina ou faz broto de tudo, né? Então é uma infinidade de grãos, muitos grãos. Até girassol, enfim, é muita coisa. Não essa alimentação viva, você descobre um mundo novo, é um mundo totalmente novo. A gente sai daquele convencional que a gente é acostumado a comer. Enfim, ela é rica de alimentos bioativos, né? Também, além dos alimentos biogênicos, que são os brotos germinados. Ela é super rica em alimentos bioativos, que são, né, um pouquinho deles nos slides aqui. As sementes, as frutas, as verduras, os temperos, é uma culinária altamente temperada. Há quem pense que a comida seja sem graça, mas a comida é deliciosa. No final da palestra eu vou deixar vocês com água na boca com umas imagens que eu vou mostrar de receitas aqui. E vocês vão ter essa experiência, pelo menos visual, de ver os pratos bonitos e lindos que tem. Outra coisa muito importante na alimentação viva são os fermentados, tá? Kombucha, kefir, kimchi, por aí, chucrute, por aí vai. Por que fermentados? Porque os fermentados, eles têm uma composição de probióticos que agem imediatamente no nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino. Hoje em dia, as pesquisas científicas se avolumam cada dia mais, comprovando o poder curativo que está dentro do nosso intestino, o quão ele é importante nos processos de saúde e de doença, o quão esse funcionamento perfeito ele pode fazer com que você ou regenere ou destrua, né? É uma coisa bem interessante. Eu tenho uma palestra que eu gravei só sobre isso,
de intestino. É muito interessante, porque através dele a gente consegue explicar e sintetizar quase todas as doenças crônico-degenerativas. Desde depressão, né, ansiedade, hipertensão, diabetes, câncer, Alzheimer, Parkinson, muitas coisas, entendeu? Então ela é muito, muito importante, a saúde intestinal. Ainda que o seu intestino funcione diariamente, há pessoas que me dizem isso, mas isso funciona normal. Mas é preciso colocar na escala, ver o quão normal isso é, o quanto ele está ou não está, né? Implicado aí nos seus sintomas. Às vezes as pessoas têm sintomas que nem relacionam. Então, por isso é importante, um dos princípios da saúde sistêmica é você consumir os probióticos que são, na verdade, bactérias salutares que vão te ajudar e muito em e repercutir em toda a saúde sistêmica. E a porta de entrada, né, gente, da alimentação viva, que é o suco verde, que vocês podem ver nesse slide. Vários vegetais folhosos verdes escuros, que é como é feito o suco verde, né? O suco verde, a receita original do suco verde não leva água, apenas fazemos com a água contida nos vegetais. Adoçamos com maçã ou batata yacon, que é porque ela, por conter justamente essa água estruturada, né? E podemos usar também alguns biogênicos, como alguns grãos germinados, etc., alguns brotos. Então, esse seria a porta de entrada da alimentação viva. Muitos de vocês, acredito eu, já ouviram falar do suco verde. O suco verde original ainda, ele é uma papa e a gente coa ele num voal. Ele não é um alimento, ele é muito mais do que isso, ele é um medicamento. O princípio dele está na composição de duas coisas. Primeiro, da água estruturada, que eu falei que é a água que é contida dentro dos vegetais. Dê uma olhadinha aqui nesse slide aqui, nessa molécula de água linda, totalmente desenhada, né? Isso aqui foi um trabalho do professor Masaru Emoto, falecido professor Masaru Emoto, que nos mostrou que a água estruturada contida dentro dos vegetais, ela tem um formato assim, e através de pesquisas científicas também. Você pegando um copo com água e você falando para o copo d'água coisas boas, lindas, e você analisando no microscópio, e ele ele formar um cristal super bonito. E você falando coisas ruins para a água, xingando a água, e ter umas coisas assim, uns cristais mal desenhados. Lembrando que boa parte, ou seja, a maior parte do nosso corpo é água. Então você imagina a repercussão disso em todas as células do nosso corpo, né? Então é importante essa questão da água estruturada. E a água contida dentro dos vegetais, ela já é linda por natureza. A água de coco, a água dos vegetais, das frutas. Ela aproveita essa estrutura aqui, linda, como vocês estão vendo aqui, formada pelos cristais, formada pelos átomos aí, de hidrogênio e oxigênio, e formando desenhos, né? Esses desenhos, eles são variáveis, né? Não são sempre iguais, eles podem variar. Os átomos, eles podem se organizar de várias e milhões de maneiras diferentes, de forma bonita ou de forma não tão agradável, né? Então, aqui fica a dica da água estruturada contida dentro dos vegetais. Outro princípio do suco verde é a molécula, né, de sanguínea e a semelhança entre a molécula sanguínea e a molécula de clorofila. Observem aqui nesse slide, né? Aqui nós temos a molécula de hemoglobina do nosso sangue, né? Igual a molécula de clorofila, que a gente chamaria sangue vegetal. A única diferença é o átomo central. Aqui vocês podem ver que tem o ferro e aqui tem o magnésio. Ou seja, a clorofila é o sangue verde. Então, a gente tomando isso, né, a nossa ideia é de oxigenar o sangue, é de que imediatamente esse suco ingerido, ele possa oxigenar, nutrir e possa ir para a nossa circulação sistêmica, já promovendo aí liberação de toxinas, nutrição, alcalinização das nossas células. Essa é a porta de entrada da alimentação viva, o suco verde. Eu tenho no meu YouTube uma receita de suco verde, tá, gente? O meu YouTube chama Nutrolística. No finalzinho da palestra vai estar lá o meu YouTube, o meu site. Lá tem receita também de kefir, probiótico, né, que vocês vão poder estar fazendo. E lembrando que tem o brinde que eu vou dar para vocês, né? Então, fiquem comigo até o finalzinho que vai ter um brinde especial, tá? Vamos lá.
Microbiota intestinal é aquilo que eu havia falado sobre o poder do intestino, né? Nosso segundo cérebro. Dá uma olhada nesse slide. De um lado, você vê uma microbiota intestinal equilibrada e de outro você vê a dita disbiose intestinal. O que é isso? Eu já vou explicar. Primeiro reparem bem na figura. Tá vendo? Um lado todo rosinha, bonitinho, todo lindinho, outro lado parecendo o sertão, né? Uma célula longe da outra, tá vendo? As bactérias assim que estão aqui com aspecto ruim, a coloração não tão boa. Então esse, né, desse lado aqui que não está tão bom aqui, é disbiose intestinal, a gente caracteriza, esse é o nome médico, né? Seria, né, aquele intestino, né, que infelizmente hoje em dia é da maioria das pessoas, com uma alimentação excessiva em glúten, excessiva em açúcar, excessiva em produtos refinados, processados, corantes, conservantes, por aí, carne, leite, tudo essas coisas que a gente já conhece. A tendência é a pessoa ter desbiose, tá? Às vezes o sintoma é muito inespecífico, às vezes é um cansaço, uma queda de cabelo, uma baixa de ferritina, que não seja ser assim exatamente a pessoa sentir no intestino. Outras vezes a pessoa já sente no intestino muita flatulência, né? As fezes não têm um formato tão bom, as fezes elas têm uma consistência padrão, um formato padrão, certo, gente? Então a gente caracteriza assim por disbiose. Disbiose é quando há esse quadro intestinal de aumento da permeabilidade intestinal. O que é permeabilidade? É essa distância entre as células que vocês podem ver aqui, né? E aqui nesse lado da disbiose intestinal predominam as bactérias patogênicas, as bactérias do mal, né? Digamos assim. Enquanto que nesse outro lado, está tudo equilibrado, as células bonitinhas, bem juntinhas, há um equilíbrio da microbiota intestinal, ou seja, da população que mora lá dentro do intestino, e há um predomínio das bactérias salutares, do bem, aquelas que vão te dar saúde. Porque o nosso intestino ele é altamente colonizado por bactérias, né? Ele é um dos nossos lugares no corpo onde mais temos bactérias. Lembrando aí que nós somos um ecossistema ambulante, nós temos mais células no intestino do que temos no intestino, digo, no corpo todo, de uma forma geral, e principalmente no intestino, do que temos células no nosso corpo. Temos cerca de 10 vezes mais bactérias no corpo do que células no nosso corpo, né? E muitas delas se concentram, como eu falei aí, no intestino, principalmente no seco e no cólon, ok? Então, você vê as células do intestino, elas precisam estar atapetadas por essas bactérias. E quanto mais bactérias benéficas, melhor. Elas fazem uma barreira e elas nutrem as células intestinais, né? De tal forma que as células intestinais, elas, através da fermentação, né, de pré-bióticos, né, que seriam as fibras solúveis e insolúveis, né, que alimentam as bactérias, né, elas formam um tapete de proteção sobre as células, elas nutrem e regeneram as células intestinais. Então, isso faz com que o intestino ele cumpra o papel dele, que muito além de formar fezes, é fazer uma barreira entre o que pode e o que não pode entrar no nosso corpo, né? Não permitindo aí que imunocomplexos, que toxinas adentrem a nossa circulação e nos façam mal, né? Porque isso acontece realmente, né? Na desbiose. Então é importante ter essa permeabilidade intestinal preservada, esse predomínio de bactérias salutares e as substâncias que elas produzem, né? Por exemplo, as bactérias patogênicas, né? Além delas agredirem a mucosa, elas produzem toxinas que elas vão atuar não só localmente, mas elas vão atuar em todo o corpo. Elas podem, inclusive, atuar no sistema nervoso central, né? Lipoproteínas produzidas por essas bactérias patogênicas podem, por exemplo, no sistema nervoso, produzir citotoxinas e aí aumentar a produção de noradrenalina, um dos hormônios do estresse, né? Isso seria só um exemplo. A gente pode explicar através do intestino uma gama de patologias. Doenças autoimunes, por exemplo, a formação de imunocomplexos. Quando entra uma bactéria que não é para entrar, ela é grande demais para entrar e o intestino deixa passar, o sistema imunológico vai tentar reagir com isso e vai formar aí que a gente chama de uma reação, né, antígeno e anticorpo. Isso é um imunocomplexo, né? Na verdade, isso pode simular células da tireoide, células do intestino, e está aí na gênese de algumas doenças autoimunes, como nós conhecemos, doença de Crohn, tireoidite de Hashimoto, etc. Mas isso seria tema para uma outra palestra, né? E eu já tenho palestra inclusive gravada só sobre esse assunto, tá? Mas só para vocês ficarem sabendo, né? Que desde um estudo do colesterol, né? E todas essas doenças crônico-degenerativas, como eu citei, que são
hipertensão alta, né, ou seja, as doenças cardiovasculares, diabetes, cânceres ligados à alimentação, né, eles têm aí muita e profunda relação com o intestino, tá, gente? Então, a nossa flora intestinal, nosso intestino, ele precisa estar sempre assim, com predomínio de bactérias salutares, precisa as células estarem juntinhas, elas precisam ter esse aspecto para que para que elas produzam substâncias salutares e que nos beneficiem, tá? Então, seria esse resuminho aqui. Eu falei de forma bem resumidinha, tá, gente? Poderia falar bem mais, mas só para vocês, a gente não se estender e não fugir do tema. Então, em que se baseia, né, a alimentação viva, né? Como que a alimentação viva, tá, vai me ajudar também a nutrir o meu intestino. Então, olha só, o que a gente viu até agora, que a alimentação viva, ela vai ajudar a melhorar a saúde do intestino através do consumo das fibras, que alimentam as bactérias salutares, e dos fermentados, que as contêm e as alimentam também. Que ele vai ajudar a alcalinizar, desintoxicar e regenerar nossas células através da água estruturada contida nos vegetais e da molécula de clorofila, né, contida nesses vegetais. Ela vai ajudar a gerar vida através do consumo dos brotos e dos germinados, né, e através dos alimentos bioativos também. Ela vai ter uma gama aí de fitonutrientes, de fibras, né, que vão ter um efeito que vão ter um efeito altamente benéfico no nosso corpo. Vamos ver aqui agora a pirâmide alimentar da alimentação viva. Olha só como é essa pirâmide alimentar, olha a base dela. Vegetais verdes escuros, ou seja, rica em clorofila, né? E ela vai subindo. Aqui temos frutas, temos legumes, as sementes, né? Aqui há algumas alga nori, né? Enfim, os brotos germinados também aparecem aqui. Essa é a pirâmide alimentar raw vegan, né? Seria da alimentação crua e viva. Então, essa pirâmide, recapitulando como eu falei, né? Ela vai, ao se alimentar disso, a pessoa vai agir por basicamente 3 mecanismos, melhorando sua saúde como um todo. Através dos fitonutrientes ali contidos, tá? Através da nutrigenética, né? A gente sabe hoje em dia que através da alimentação, que nós também modulamos os nossos genes. A nossa genética não é algo estanque como nós achávamos, ou seja, a gente recebia aqueles genes e nós estávamos condenados àquelas doenças, não. Hoje em dia, através da nutrigenética, a gente sabe que através da alimentação, de ligar e desligar genes, ou seja, ligar os genes que nos interessam e desligar os genes que nós não gostamos, não queremos, né? E através dessa riqueza, né, de antioxidantes, né, de fitonutrientes, de vitaminas, né, de enzimas digestivas, nós diminuímos o estresse oxidativo do nosso corpo, nós diminuímos marcadores inflamatórios, como por exemplo a proteína C reativa, que é um marcador inflamatório que a gente pode medir, inclusive em laboratório, ela diminui a resistência à insulina e a longo prazo diminui aí a incidência, né, e inclusive a apresentação e até mesmo a agressividade das doenças crônico-degenerativas, ok? Seria isso. Então aqui nesse slide aqui você pode ver, né, o suco verde, né, como porta de entrada da alimentação viva, todos os temperos que também têm compostos importantes, eles têm ativos, né, dentro deles que são interessantes, né, os ativos vegetais contidos nos temperos, nas frutas, nas verduras, nas ervas. E o que é mais lindo de tudo, na minha opinião, da alimentação viva, é a reconexão que ela é capaz de fazer entre a gente, entre você que está me assistindo e a natureza. Porque a gente vai querer buscar aquela comida 0 quilômetro. É aquela do produtor local, então da sua hortinha em casa, que ela é aquela comida que beneficia o pequeno, o humilde, o produtor local, aquele que não usa veneno, né? Ele faz com que você volte às raízes, né, que são tão perdidas, né, de brotar, de germinar, enfim, de ter esse apreço pela natureza, né? Lembrando que o que nos alimenta é muito mais do que o que entra pela nossa boca, né? Também é o ar que nós respiramos, o sol que nós tomamos, o nosso bem-estar físico,
mental e emocional, segundo inclusive a Organização Mundial de Saúde, né? Então é um contexto bem amplo, né? Não é apenas o simples alimentar, é uma coisa bem maior do que isso. E a alimentação viva ela é capaz de abrir e de sensibilizar você para esse algo maior, para essa reconexão, para essa necessidade de o ser humano voltar às suas origens. Inclusive, há pesquisas científicas que apontam nesse sentido. Um extremo adoecimento da nossa sociedade devido a uma síndrome de abstinência da natureza, né? Nós temos várias pesquisas científicas que apontam nesse sentido, né? De que e apontam que as plantas produzem bem-estar, diminuem os níveis de estresse, do colesterol, né? O contato com a terra, ele é capaz de aumentar a imunidade. Tudo isso temos trabalhos científicos desenvolvidos e comprovando o que as nossas avós já falavam, né? Então, olha só, gente, reconexão com a natureza. Veja esse slide, eu achei ele fantástico. De um lado o ego e de um lado o eco. O ego nos faz pensar altamente antropocêntricos, ou seja, o ser humano como o centro do universo, como se tudo fosse criado para nos servir, para nos suprir, assim, e como se nos fosse permitido sugar a natureza sem que um ônus não nos fosse cobrado, não é, gente? Existe um ônus em você fazer isso com a natureza. A gente tem a noção de que a conta está chegando, né? Nós entramos no dia 1º de agosto agora de 2018 no cheque vermelho com relação à natureza deste ano, né? Todos os anos o cheque vermelho tem entrado antes. Na década de 80 entrava em novembro, nós já estamos entrando no cheque vermelho do ano em agosto, né? Ou seja, a natureza uma hora vai cobrar isso, né? Cobra através das doenças, né? Basta você ver as pessoas cada vez mais depressivas, ansiosas, doentes, uma alta prevalência de câncer, de doenças autoimunes, uma alta incidência de estresse na nossa sociedade. É como se a nossa sociedade estivesse entrando num grande e perigoso e triste colapso. É preciso algo que nos acorde, que nos faça voltar, enquanto ainda dá tempo, né, gente? Enquanto ainda dá tempo. Aqui, do outro lado, o eco, né? E mostrando a nossa relação, o ser humano como apenas mais um bicho, apenas como mais um ser, com tanto direito a compartilhar essa morada que nós chamamos Terra, como qualquer outro ser aqui presente. Então, todos somos irmãos, né? Então, aqui todos juntos, um planeta Terra harmonizado, tranquilo, pacífico e benéfico para todos. Então, é por essas e por outras que eu acho a alimentação viva linda. E existe, inclusive, falando um pouco mais sobre o retorno, né? Nosso retorno, existe, inclusive, aqui é uma menina na horta, colhendo seus frutos, comida 0 quilômetro, não veio de caminhão, que não poluiu o ambiente com a diesel, veio da sua hortinha ou da hortinha do vizinho, né? O ritual de ir para a horta é uma coisa gostosa, né? Você ter essa vivência com a terra, né? Que nos alimenta, que nos dá vida e que nos dá tudo. Existe, inclusive, uma agrônoma extremamente conhecida internacionalmente, a nossa querida Ana Primavesi, né, no alto da sua grande sabedoria, que nos diz, né, que a mesma deficiência que é encontrada no solo, né, de minerais, né, o desgaste absurdo que está tendo devido a grande uso de fertilização, de compostos químicos, a produção em larga escala, tudo isso está empobrecendo demais o solo, né? Então, é impossível você recuperar a saúde humana sem você recuperar a saúde do solo, porque os minerais presentes lá no solo, em última instância, vão parar no seu corpo. E hoje em dia as pesquisas dizem que nós consumimos cerca de 30 vezes menos minerais do que nossos avós consumiam, por exemplo. E isso, ao longo do tempo, né, essas carências imperceptíveis, né, diminutas carências, ao longo do tempo vão gerar todas as doenças. Existe um ditado em nutrologia que diz assim: não importa quem seja o pai de uma doença, a mãe é sempre uma carência nutricional. E nós estamos numa época de obesos, numa época de pessoas hiperalimentadas, né? Onde a nutrição clássica divulga que temos que nos alimentar de 3 em 3 horas até de 2 em 2 horas, alimentos altamente refinados, né? Baseados principalmente em trigo e leite. Nós estamos vivendo essa situação onde as pessoas estão hiperalimentadas, mas estão desnutridas, porque no âmago das suas células existe uma carência grande de microminerais, de vitaminas, de fibras, que são justamente o que vai regenerar a vida. E para quem acha que a alimentação viva é chata, sem graça, não tem gosto, dá uma olhadinha aqui, gente. Olha esse bolo, essa torta viva.
delícia dos deuses, cru de veganos. Essa outra aqui, tá vendo? Essa aqui é uma pizza raw, né? Pizza crua, tá vendo? Os temperos usados na culinária, vários tipos de temperos. Aqui aqui um sanduíche, uma espécie Gente, é uma culinária, vou dizer pra vocês, é gostosa. É um escândalo algumas receitas que a gente faz, de tão gostosas que são. Mas só que você, para isso, precisa se abrir a novos sabores, a um mundo de novas cores e de novos sabores, e reaprender a cozinhar. Reaprender a ver o que é alimento e o que não é alimento. Então, vou falar algumas coisas aqui, né, para encerrar, que eu acho que eu acabei não falando, mas que é importante falar. A alimentação sem derivados, a alimentação viva, ela não contém derivados animais, ou seja, ela é isenta de carnes, de leites e de ovos, ok? Inclusive, com as pesquisas científicas recentes e atuais, pesquisando os fezes de pessoas que se alimentam, as pessoas que se alimentam desses derivados animais, pessoas que só se alimentam de vegetais, ou seja, que têm uma alimentação baseada em plantas, há um predomínio de bactérias salutares nas pessoas que só se alimentam de plantas em relação às pessoas que consomem todas essas coisas que eu falei, carne, leite e ovos, né? Inclusive, há um predomínio de TMAO, que é uma das substâncias aí implicadas na gênese do colesterol, em pessoas que comem, nos onívoros, ou seja, que comem carne, leite e ovos, etc. Independente de comerem o restante, refinados, processados ou não. Já nas pessoas que se alimentam de vegetais, há a fermentação das fibras produz principalmente butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, que alimenta e regenera as células intestinais, ok? E que favorece com que os probióticos, que as células salutares, elas estejam ali em grande quantidade. Inclusive, é possível isolar, de acordo com a patologia, ou seja, uma artrite reumatoide, uma esclerose múltipla, uma obesidade, tipos de bactérias que predominam nas fezes dessas pessoas e comparar com as pessoas que fazem uma alimentação rica em plantas. A microbiota intestinal, com pouco tempo que você adere a essa alimentação baseada em plantas, ela se regenera totalmente, ela muda, você passa a ser abrigado por bactérias salutares que vão justamente construir uma saúde incrível, junto com as outras coisas que eu falei aqui. Então, sobre o ponto de vista de uma médica nutróloga, como eu, que também faz medicina funcional integrativa, gente, essa alimentação, ela é top. Ela é, assim, muito, muito boa, extremamente salutar. Deem-se a oportunidade de conhecer isso, né? Uma alimentação altamente natural, altamente saudável, altamente rica, né? Que ela é extremamente superior à alimentação convencional que as pessoas têm por aí. Ok? E o brinde que eu prometi para as pessoas que estão me acompanhando até aqui, já anoiteceu, né, gente? Estou falando, até anoiteceu atrás de mim, mas eu acho que ainda dá para me ver, né? Não dá para ver que eu estou aqui. Então, o meu brinde, vocês vão fazer o favor para mim de ir lá no meu site, www.nutrolitica.com.br, coloca lá o teu e-mail e vai aparecer o brinde para você, tá? Eu espero que você goste, espero que você curta, tá bom? Meu e-mail é o atendimentovegetariano@gmail.com, estou à disposição para dúvidas. E o meu Facebook a minha fanpage é o Atendimento Vegetariano. Gente, dá uma força lá no canal também, meu canal do YouTube também vai ser bom, tá? Comentem lá. E eu espero ver vocês em outras vezes, outras oportunidades, tá bom? E, por favor, mantenham-se vivos, a alimentação viva, né? Vivos que a gente fala de alimentação viva, alimentação vital, alimentação que estimula a vida, uma alimentação que ela é a favor da vida em todos os sentidos, tá certo? Ela te nutre física, mental e até emocionalmente. Então vamos lá, uma mensagem final que eu sou acostumada a deixar nas minhas palestras e não poderia deixar de deixar para vocês. Paz não é aquilo que encontramos em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho duro, mas o que permite manter a calma em nosso coração, mesmo no meio das situações mais adversas. Isso é bem difícil, mas é o nosso desafio para a nossa vida. Tentar manter a paz no coração, mesmo nas situações mais adversas, né? Isso é o que, resumidamente, nós podemos dizer que é a felicidade. Então, um grande abraço vivo e é isso aí. Até as próximas. Pela atenção, muito obrigada.